Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmark, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmark.com.br. Hoje com Carlão de Freitas. Quatro horas, 6 minutos, está começando a Arena desta sexta-feira santa, aliás, dia 29 de março de 2024. É o seguinte, você estuda, você faz TCC, você sonha em trabalhar com os gigantes da informação. E aí, numa sexta-feira santa, você tem, como eu disse hoje, bambas da comunicação. Aí o sim. que ele pensa sobre nós? Baluartes. Baluartes. Mas já começou hoje com o Carlão de Freitas. Olha o desprestígio ao apresentador. Não é assim. Mas vamos lá, hoje, sexta-feira, hoje todo mundo já Hoje deu aquela sempre, almoçada. né? Hoje sempre. Hoje sempre. HSG. E aí, Fábio Scheib, tudo tranquilo? Boa sexta-feira pra você, um início de Páscoa. Recuperado, restabelecido de ontem, um sofrimento lá no Allianz, hein? Fala, Carlão, boa tarde, ouvinte CBN. Que elenco legal aqui hoje no estúdio, hein? Todo mundo por aqui, daqui a pouco você vai apresentar o restante da turma. Mas sim, o jogo ontem complicado pro Palmeiras, a gente imaginava isso no Horizontino, um time muito arrumado, muito bem estruturado também, muito bem comandado pelo Eduardo Batista. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, mas foi um jogo muito legal. Agora essa final aí tem tudo para ser uma grande final. Dois times grandes, né, do estado de São Paulo, dois rivais históricos. Tá certo. Júlio César Arantes do Nascimento. Tudo tranquilo, Julião? Hoje é um dia bom de aquelas polêmicas vazias, né? Ai, meu Deus. Hoje se eu soltar aqui o Rogério Ceni ou o Marcos, vai ficar legal. Né? E vem ele com o maior Ronaldo de todos, Nelson Piquet tudo foi bem, maior. né, Carlão? Sempre uma honra. Estamos aqui. Vamos lá, vamos fazer muita resenha até às 5 da tarde. Rafa Pio. Beleza, Rafinha Pio? Boa tarde, Carlão. Chegou agora do almoço, hein, Piozinho? Deu um gato, né? Fiz o almoço um pouquinho mais longo, porque eu tive que pescar o peixe antes de... Eu fui pescar, limpei as escamas, Sim. aí, né, vai fritar, não vai fritar, não, o peixe demora para ficar pronto. Sabe que aí você perdeu o chocolatinho de Fábio Scheib. Eu fiquei sabendo, verdade. pô, cara... O Júlio também não recebeu, o Júlio tá lá em cima, eu fiquei né? chateado. Mas o bom do chocolatinho de Fábio Scheib hoje é que os meninos podiam consumi-lo também, mas... né? Que geralmente é só as gatinhas, né, cara? Gatinhas foram dois. Que isso, cara. Ué, elas merecem, sempre. Hoje, só Thalita no... Só a Thalita, feminino, só a Thalita. Do Scout Thalita feminino. Souza, É? Porque a Só Tayla, Thalita Souza. Sandra e Tayla estão na Estão outra de turma folga. de folga. A Fernanda E também. a Fernanda tá E a na outra Fernanda turma. tem Então, folga 3 de folga mulheres também. em uma turma e São apenas a personagens, Thalita É, na nossa turma aqui Fernanda, cara. do plantão de Sexta-feira Santa. Eu Né, Marco acho que- Antônio Guarizo? Ô, Carlos Eduardo de Freitas, pra lembrar um amigo das antigas. Ô, Carlão, boa tarde. Beleza? Que prazer estar de volta ao Arena CBN. Confesso que eu tenho um pouquinho de vergonha de colocar minha voz no ar depois de ouvir Fábio Scheib, né? Tava ansioso pro programa hoje? Como Carlão, Piozão, Julião e o Sultão. É demais, velho. Como que o nosso amigo chamaria Fábio Scheib? O Sultão do rádio. Aliás, estávamos com este plano, mas acho que vamos precisar elaborar, mas Vamos elaborar. vamos amadurecer Vou essa botar. ideia. Eu tô aqui com o número na mão. Vamos cara. amadurecer Não. essa ideia. Eu colocaria no Viva Voz. Se eu discar, ele atende. Também está jornalista. trabalhando. Respeitem as pessoas que estão trabalhando. Não faça isso, Júlio. Tá certo. Ô, Guarizão, e você vai ser o homem hoje O que a gente pode fazer de enquete? A final do Paulistão, pode ser? Quem ganha a primeira? Ou tem alguma enquete mais aleatória, Júlio? Você que é o cara das Vasco, polêmicas. podia- Alguém lembra? Ah, não, Júlio, por favor. Não, a gente podia pensar em alguma coisa, tipo, histórica do Campeonato Paulista, já pra entrar em clima, É, né? Da final. Eu Palmeiras e Santos disputaram 2 finais seguidas em 2015 e 2016 com o Santos. Aí você já levando acaba com a melhor. enquete.
Tive mais também, Guarizo? Ou então não precisa nem ser enquete. Qual que é assim, o campeonato paulista da sua vida? Sabe o que, Isso é legal. sabe É o que isso. eu pensaria? Essa é Independente fácil. do time. Sim. Essa enquete é muito fácil. Quem foi o técnico da seleção brasileira que teve a brilhante ideia de jogar pelas eliminatórias numa sexta-feira santa? Nossa, mas Que isso, cara? Essa é muito coisa- gelado, O assunto é do Paulistão. Vamos fazer essa, Guarizão. O Paulistão da sua vida. Paulistão o Paulistão da do sua Corintiano, Palmeirense, Santista, Ponte Pretano, Bugrino, o que mais? Mas aí- Corintiano. Mas em toda enquete, a gente precisa responder. Claro, lógico. Você vai responder? Quer que comece? Quer começar agora ou vai pro sarcófago primeiro? Não. Vocês que sabem. Vamos começar. Então vai, Eu qual que é o falo seu, da sua vida? 93, Palmeiras 93. e Corinthians. Mas tem que Palmeiras. Por contextualizar. coincidência, É. o Palmeiras saindo da fila, o primeiro título que eu acabei acompanhando do Palmeiras, já havia acompanhado do Corinthians, do São Paulo. O Santos eu não acompanhei também, foi o primeiro título do Palmeiras, o Santos veio depois. Eu sou de 81, tinha 12 anos, uma coisa marcante, não sei porquê, mas foi marcante pra mim. Palmeiras 4, Corinthians 0. Boa. E Julião? O meu Paulistão é 2009, né? Ronaldo Fenômeno no Brasil. Nossa, verdade. Final contra o coisa Santos. Eu era maravilhosa. adolescente. Né? Eu era adolescente. Cobertura Ficava, no Fábio Costa. eu já era vidrado em futebol internacional. Aí você tem o Ronaldo aqui no Brasil. Ronaldo. Depois de Milan, Real Madrid. Golaço na Vila, Pelé aplaudindo. 2009 eu lembro muito, muito. 2009, o Corinthians sagrou-se campeão. Invicto, Corinthians, campeão. E aí, Piozinho? Cara, não é querendo copiar não, mas já copiando, porque esse título, ele é muito especial. É o título que o Ronaldo dá o corte lá na Isso, Vila, né? Ele faz isso. o gol de cobertura. No Depois... Fábio Costa. Cara, esse Campeonato Paulista foi algo impressionante. Eu vou com 2009 também. Jornalisticamente, né? Não, jornalisticamente, total. Sempre. Tem também, ó, quer ver? O primeiro Campeonato Paulista que eu comemorei, se eu não me engano, foi em 92, Corinthians foi campeão paulista? Não. São Paulo contra o Palmeiras. São Paulo contra o O Palmeiras. Corinthians, ele ficou. 95 contra o Palmeiras. Ribeirão Ribeirão Preto, Preto. 95. 95 contra o Palmeiras. Foi o Gol primeiro, Marcelinho. né? foi o primeiro título paulista do Corinthians que eu comemorei. Eu comecei a acompanhar as cores do Esporte Clube Corinthians Paulista em 90. Boa, ano especial, no ano ano especial. Quando o especial. Corinthians nasceu, né? na No verdade. ano do Ele nasceu em Campeonato 90, não foi? Que é Nossa, isso? ai, Deus. Mas, Olha que no bom. ano- Fábio no Scheibe do Campeonato adora Brasileiro. brigar com os nossos ouvintes, né? mas assim, jornalisticamente também, o 2010 é muito marcante pra mim, cara. Santos, né? Porque você Santos e começa- Santo André. Santo André, do Ah, Ganso. o papo era assim, o Santos vai ganhar hoje? Não, era. O Santos vai fazer 10 É hoje? isso, Pô, eu nunca realmente. tinha visto isso. É o que os mais antigos falam do Santos do Pelé, né? A nossa geração viveu. Foi E sensacional. uma quase pílula não disso, né? ganhou do Santo André essa Perdeu final. o jogo, Foi né? difícil, né? Sérgio Perdeu, Soares. ele perde o Santo jogo, André, É Sérgio o Soares. jogo que o Ganso se recusa a sair Sim. com o Dorival Júnior. E o seu, Guarizo, 93? Ah, 9-3, né? Por quê? Não, jornalisticamente falando, aí jornalisticamente mesmo, porque eu já empunhava o microfone dessa rádio. O 93? Não, calma. Pô, Deixa eu acabar de falar, por favor. Porque é um dinossauro. Até Rafael Pio estava ao meu O lado. cabelo não veio hoje, mas É. mandou um representante, né? Isso. Até Rafael Sem Pio cabelo, estava ao meu lado em 2008. Sim. O torcedor Ponte Pretano, claro que não gostou, perder aquele título por Sim, 5-0, sim. mas a gente fazia a final do campeonato dentro do campo. Com E certeza. o Marcos falando comigo. O Pio lembra que eu travei, né? Eu não consegui responder pro Marcos quando ele perguntou o tempo de jogo. E eu era setorista da Ponte, né? Mas, assim, como torcedor o da minha vida, 93 também, né? Você Não tem. tava catimbando, então, em prol da ponte. Marcos, Olha aí, Marcos tava. pedindo o tempo. tempo. Você não vou falar. Foi O quase problema é isso. seu, cara. Não, e o interessante eu vou ajudar é que a ponte, o esse é o interessante esse jogo lá no Parque Antártica, né? Isso, no Antigo Parque Antártica. Glenda Kozlovski estava Ao nosso lado, nossa Exatamente. senhora. O Marcos estava tão preocupado, cara, que ele conversava sobre tudo aquele dia. Ele Nossa. falou de Depois- cinema, é. ele Foi falou 5x0 de... isso aí? Foi. 5x0. Só que quando ele Jogava nada o Valdívia também. Mas, Nossa nossa, senhora, naquele pelo amor jogo, de Deus. então, quando ele pergunta o tempo, ele ainda fala que o jogo estava Valdívia, difícil. Aí o Ricardo Conceição marca contra. O primeiro gol pro Palmeiras do outro lado ainda, né? A gente tava no gol do placar do Parque Antártica, né? Aí que ele sossega No depois. 0x0 a ponte deu um ameaço lá. O Cajás que chutou. Isso, tal, por isso que o Marcos estava Valdívia preocupado. ou Veiga? É. Tem que, se tiver que escolher um. Valdívia, Boa. Valdívia. Eu vou de Veiga. Mas, ó, vou falar uma coisa. Pra mim, uma das maiores pataquadas de um técnico de futebol Nossa feita senhora. por Sérgio Guedes naquela final. Você tá de sacanagem. Mais que Jorginho Campos em 2013? Eu acho, Julião. Meu Eu Deus. acho, sabe por quê? A gente tava. Eu me lembro até hoje, na chegada do elenco da Ponte,
Elias e César estavam machucados. E aí. César zagueiro, né? O César zagueiro. Tá suspenso, Eles chegam O Arroz sem tava- uniforme. Eles chegam sem uniforme, todo mundo uniformizado, eles sem uniforme de viagem, com uma roupa paisana normal, e Sérgio Guedes fala pra eles vieram pra dar aquela força pro time e tal. E durante Aí eles me colocam o César pra jogar, o Sérgio Guedes me põe 3 zagueiros com Alexandre Black sendo o zagueiro central, coloca o César, Fez não uma lembro se pra bagunça. direita ou pra esquerda. A Ponte nunca tinha jogado com 3 zagueiros naquele campeonato inteiro, cara. Aquele foi absurdo. Outros detalhes, como nós éramos setoristas de rádio diferentes, na semana ele foi obrigado a falar que os dois estavam fora, Sim. que foi aí um erro total da assessoria de imprensa mandar o técnico mentir, e o assessor de Ah, imprensa faz era parte nosso do- amigo. Faz parte do foi- jogo, Mas né? não foi assessoria, foi É. diretoria. Diretoria que seja. Diretoria. E aí outra que eu lembro, na entrevista coletiva, o Rafael Pio pergunta, Sérgio, não vou falar impressão, mas sim houve sugestão para que César e Elias jogassem. O Elias estava vendido pro Corinthians já, depois Não, ele se apresentou. E aí a gente veio, porque o brasileiro começa logo depois do Paulista, né? O Sérgio Guedes conversando com a gente informalmente, falou pro Pio assim, na hora daquela tua pergunta, meu sangue subiu de um tanto. 4h17. Nilson Belisário, nós vamos pro sarcófago. No sarcófago, então preste Mas e atenção. o seu, Carlão? O meu? O seu, O meu foi 2008. Foi. Ô, Fábio, pô, cara. Você podia responder igual a Leila ontem na transmissão da TNT. Eu tava tentando fugir dessa pergunta. Mas o meu 2008 não foi nem pelas finais com o Palmeiras, foi por causa de Guaratinguetá. Ainda vou escrever um livro sobre esse jogo. Nossa, esse jogo, esse foi Esse demais. foi Batalha do sensacional. Vale do Paraíba. Tá Esse- louco, esse pelo jogo amor foi de Deus. absurdo, Só de cara. lembrar já arrepia. Esse Deus foi do absurdo. céu. 4h17. Então, toca o som do sarcófago, que é relacionado ao jogo de hoje. O ano desta música é o mesmo jogo que no final, no último bloco, nós vamos dissecar a ficha técnica e tem a ver, como foi o William Cabelo que mandou, aliás, um abraço para o William, tem a ver com a Ponte Preta, logicamente, né? Então... Ei, agora eu quero só você. Eu cantando junto com o Pio, velho. Olha É um isso. jeito todo especial de ser. Ei, Ivan Lins, maravilhoso. E você acredita que o ouvinte, ele pesca? Ele pesca, tem hora Cara, que ele várias acha que vezes é verdade, o cara. rapaz que apresenta não sabe nada de De música. música. Eu isso é- fui enganado por ele uma Mas vez. não é? Mas não é? Não é? Não é verdade. 4h18. Então, essa é a música do sarcófago. Vocês vão desvendar o ano desta Tem canção. pegadinha. Tem pegadinha, porque essa música, na realidade, Ela não é de Isso. Fábio Júnior. é isso. E aí nós vamos aí decifrar o sarcófago desta sexta-feira, 29 de março. E o Guarizo vai ficar aqui no WhatsApp. Eu nem passei o telefone. É claro que o ouvinte sabe, mas é o 99186-9070. 99186-9070. Fale o Paulistão da sua vida, né, ouvinte? Isso. O Paulistão da sua vida, aquele que mais te marcou. Nós vamos para um rápido intervalo. A ficha E daqui a técnica. pouco a gente volta. O Arena CBN, comandado tecnicamente por Nilson Belisário. O operador operário. Operador operário, que é Dani França. Não, o Dani Hoje França. com Carlão de Freitas. Dani França é o homem que não cansa. Tá certo, então o intervalo é muito rápido. Daqui a pouco a gente volta. Ah, cansa. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Era uma vez uma garotinha que descobriu grandes poderes. Os poderes de ler e escrever. E
como ela adquiriu esses poderes? Através da alfabetização. O Alfabetiza Juntos é dedicado à alfabetização de alunos de 4 a 5 anos da educação infantil e do 1º e 2º anos do ensino fundamental. O programa fortalece a aprendizagem, a gestão escolar, forma professores e acompanha a evolução dos estudantes. Porque São Paulo são todos lendo na idade certa. Governo do Estado. São Paulo são todos. Descubra a revolução automotiva. Ford Ranger e Ford Maverick. A partir de R$ 199.990 com taxa zero e valorização excepcional do seu seminovo na troca. Visite-nos e venha conhecer o novo Territory e encare a evolução. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Você pode pagar sua anuidade ou da sua empresa para o CREA São Paulo com 5% de desconto. É só fazer o pagamento até 31 de março em cota única e continuar aproveitando os benefícios como CREA Lab Coworkings, Mútua, Convênio ABNT, CREA Capacita e Clube de Vantagens. Informe-se sobre condições especiais de pagamento para estudantes, idosos e portadores de doenças graves. Saiba mais em www.creasp.org.br. CREA São Paulo. Descubra a revolução automotiva. Ford Ranger e Ford Maverick. A partir de R$ 199.990 com taxa zero e valorização excepcional do seu seminovo na troca. Visite-nos e venha conhecer o novo Territory e encare a evolução. Venha à nossa concessionária agora e faça parte dessa jornada emocionante. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para a Caoa Ford Campinas 3751-4500. Paz no trânsito começa por você. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais de sua região ou até mesmo de sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 3% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal da Pessoa Idosa. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas 23 minutos. Guarizo e a galera acompanhando o nosso programa. Cara, sexta-feira santa, né? Normalmente aí um dia diferentão, né? Um dia em que o pessoal fica mais com a família, mais tranquilo. Reflexão. Mas uma boa audiência, reflexão, verdade. 991869070. Fiquei feliz com a Regina, que disse que ela gostou do Arena, que hoje está diferente. Esta bagunça organizada. Isso, a final do Paulista da Minha Vida, 2009, Corinthians e Santos, né? O gol de cobertura do Ronaldo. O nosso amigo final do telefone 0743, Paulistão da Minha Vida, 2008, com o Palmeiras ganhando em cima da macaca, porque não lembra de 93, 94 e 96. Valeu, grande abraço para você. Quem mais está aqui? Cláudio, de 2000, São Paulo e Santos, Morumbi lotado. Rogério Ceni, falta do mito Ceni, diz aqui o Cláudio. Dos bugrinos, o que é mais marcante, 2012 ou 88? Eu acho que 12 pela vitória sobre a Ponte. A Tem um elemento semifinal Ponte sobre no a meio, Ponte. né? Mas 88 ficou mais Porque perto, 88, cara, o Guarani jogou muito bem. O E Guarani é um talvez timaço, velho. tivesse um time, claro que a gente não Neto, vai né? fazer, como é que chama a comparação Craque, dele? né? Neto. Como que chama a comparação que vocês fazem? Do... É o cara a cara. Não vai ter cara a cara, Cara a mas cara. talvez aquele time do Guarani fosse melhor que o do Corinthians. Sim, É o sim. de 2012? 88. 88.
Não. Tá, que susto. Dois- Pô, calma aí, então. 2012 Guarani ia ser campeão mundial. 2012 eu narrei tá. dos jogos da final, cabelo a outro, É que em o outro Corinthians caiu prefixo. cedo, né? É que ali a final, Ó, final ali, Guarani, o Guarani, a Narrou verdadeira tudo, final foi contra a Ponte, né? Ele jogou É. tudo contra a Ponte. Até o Fumagalli. Passou do Palmeiras, pegou a ponte, É. depois pegou E o o Santos. Não, e Passou outra- pelo Palmeiras, não, né? Amassou o Palmeiras Amassou duas o vezes ainda no Palmeiras. brinco. Não, e outra, a final lá no Morumbi, o primeiro jogo da final no Primeira fase, Morumbi, na segunda. com a torcida Ah. do Guarani dividindo o Morumbi com a torcida do Santos, foi sensacional. O problema ficou na bola rolou. Não, o porque problema era aí o adversário, Neymar, né? aí o não, Neymar mas deitou, né? 3x0 Isso eu fui enquanto contra, outro. cara. Não, total. No Morumbi, né? Seria legal Total. ter aqui no brinco. Não, Sim. não só seria Era legal, meu primeiro paulistão. como eu acho É. que até o Santos venceria pela qualidade. O Santos era o melhor time do Brasil, Sim. mas o Guarani ia No oferecer brinco uma ia- dificuldade. Eu acho que o Guarani jogou o que dava. Naquele sim. naquele- Foi, Não foi. O Neymar foi- tava não foi uma deitando. humilhação, foi Nossa 4x2, né? senhora. Primeiro, Não, Foi o primeiro 3 a- foi 3x0. foi 3 a 0, O segundo primeiro- foi 4x2. Não, e então, até com calma todo aí. respeito, Foi eu sei que é machucado. uma opinião que pode gerar alguma polêmica, mas o próprio time da Ponte, em 2012, gente, era melhor que o Guarani. A Ponte era a Série A, o Guarani era a Série B. E o Guarani vinha numa crescente com o Vadão, o Wellington Monteiro, lembra? Um time Fumagalli, deu tudo certo. Domingos. Tanto é que a Ponte ela sai na frente com o gol do Caio e desperdiça Cara, a chance de vencer o jogo com o Roger. é que surge Medina É. no meio do nada. É. A No diferença- lugar do Ninguém Fumagalli esperava, que no se lugar- machuca com Exato. 15 A minutos. diferença do Guarani estava no banco de reserva. Vadão, Exatamente, era o Vadão. dia. Esse Era o era o dia. dia, E Júlio. olha que do lado da Ponte era o professor Gilson. Sim, Klemer, nada com contra, uma hein, identificação nada total. contra. Não, mas... Mas Mas era- muito a é. favor do Vadão, né? Ele tem esse tato do derby, né? Sim, e deu tudo certo. E com merecimento, o Guarani foi lá e tirou a Ponte. E aquele foi o título do Você vê Guarani. que coisa, Carlão? A gente fala de planejamento, você bate muito nessa tecla aqui, nessa cadeira, que os times têm que se planejar. Aquele time foi montado em 10 dias, cara, do Guarani. Aquele time de 2009 Bizarro. com o Vadão também. Exatamente, é bizarro, É não uma dá pra coisa entender, maluca, cara, não mas dá que pra nem, entender. que nem a Ponte esse ano, por exemplo. Não chegou tão longe, mas chegou até umas quartas de final que não planejava, era a meta era sair do rebaixamento. Em quanto tempo esse time a gente pensava que a Ponte ia ser rebaixada? esse Sim, ano? meta e principal, acabou. né? Cara, o futebol, na verdade, Ah, a da gente liga, é né? cheio Da de liga, teoria, é. mas Ponderável, é um negócio maluco. É o fechamento. O encaixe. né? Fechamento. Da encaixe. liga, né? Olha, como E pro hoje... Desculpa agora, e pro Santista, qual será que é o campeonato desse Pro ano? Amarildo Breno, 84. Ele mandou aqui. Aí, Foi contra o Chulapa, né? Corinthians, né? Chulapa. Chulapa. O do Neymar e do Ganso também. Cara, esse de Ó, o Elias Nossa, Gomes sabe. também. Gol do Serginho contra o Corinthians, 84. Os áudios, eu fiz uma besteira aqui, fui alertado Balizar. pelo Nilson Belisário. Tá pagando tudo. Apagou. Não é, eu não os separei. Então, Mas, se mas, soltar um, solta os 4 de uma vez que eu mandei, entendeu? Pô, mas... tá começando hoje. Ah, né? pelo amor de Que Deus, isso, cara. Guarizó? Porra. Pô, Desde cara. 2000 Bela e... camisa, hein, Guarizó? Quando começou no rádio, nem o WhatsApp Mas sabe, existia. enquanto Isso é você, verdade. enquanto você arruma aí, também esse final de semana temos decisões pelo Brasil e tem a Série A2 também, né? Norusca! Caraca, 15 ficou pelo meio do caminho de novo, hein? Agora, Noroeste e Portuguesa Santista jogam amanhã às 3h10 lá em Bauru e domingo às 11h10 tem Juventus, que não sobe desde 2008, completa o centenário este ano, enfrentando o Velo Clube, que não sobe desde 70 aí. 76. O Noroeste é 8, né? 2011, Juventus 2008, Portuguesa Santista 2006 e o Velo Clube 79. Fábio Chaves, 99. contra quem... Qual jogador do Palmeiras fez o primeiro gol com a camisa do clube em 2008 contra o Juventus? Ih, 2000, Alex Mineira. Não, Diego Souza. Denilson. Denilson Show? Ah, Denilson primeiro Show. gol. Não é Entendi, possível, ele tem primeiro 2 gol. gols na carreira, pô. Pô, ele tem um... Denilson Show, um jogador, foi super valorizado? Não. Nossa. Eu gostava muito. Tá louco. Meu parceiro. Júlio. Brilha na night. Polêmica, brilha na mas night, nem né? tanto. Abraço, né? Dena. Brilha na night. Não, no auge os dois tiveram bons momentos, né? Uma vez eu trabalhava na outra emissora, teve um evento Ah, é? de intercâmbio, né? Sim. Aí ele falou assim: você é meu clone. Porque eu era da Nem bancada dormiu e à tal. noite. Aí alguém virou e falou assim: dentro e fora de campo. Mas Júlio hoje, graças a Nascimento, Deus, eu vou falar uma muito bem coisa casado, pra tá tudo você. certo. Rafael Pio, quem diria, hein? Nossa senhora, hein? Hã? Um beijo pra minha noiva, amo você. Não, mas o que Tá passou, tudo passou. certo, garotinho. O que passou, passou. O que virar pela frente é o que vem pela frente. Carlão, quer áudio antes do intervalo? Vamos lá, cara. Daqui a pouco tem o repórter CBN. Bora lá. Solta, Nilson Belisário. vai. Boa tarde, galera da CBN. Tarde. Opa. Para mim, como corintiano, tinha 10 anos de idade, Corinthians e Palmeiras em 1977.
Ei, Basílio. Quase fiquei louco, quase infartei. Mas foi contra a Ponte, né? Eu acho que ele confundiu o adversário. Mas é a emoção do torcedor campeão. Do mesmo jeito que nós vimos a primeira vez em 93, ele viu em 77. Eu acho que ele errou o adversário. Não, mas pode ser que ele tenha... Ele falou Basílio. É o Basílio. Mas pode ser que ele tá lembrando de algum jogo em 77. Mas pelo Basílio, ele deve estar falando da Ponte, né? 23 anos depois. Nenhum corintiano esquece isso. Não. É isso. Um dos maiores títulos da história do Corinthians. Na sua família só se fala disso, né, Fábio? Tem corintiano na família? Bastante. Tem? Palmeirense, Fala corintianos. É. O Humberto e a Cláudia. E o dois Beck. Mais militantes, ou não? De Mojimirim, inclusive. Militantes, não. Tem bastante. Mas é corintiano de levantar a bandeira? Corintiano, claro, sim. Que isso. Legal, gostei. Validade. 4 horas 30 minutos. Ainda dá um tempinho? Já quer? Solta outro. Solta mais um e vamos pro repórter, então. Boa tarde, ali na CBN, é João Carlos, palmeirense de Campinas. É dos nossos. E o meu paulistão que ficou na história é mais ou menos igual à história que o Chaib contou aí. Então, com 14 anos, em 1974, Palmeiras 1, Corinthians 0, no Morumbi, gol de Ronaldo. De voleio. E o Corinthians também já viu um bom tempo sem ganhar título. Um abraço, parabéns pelo trabalho. Tá certo. O palmeirense não esquece desse título, né? Também. Não, porque o Corinthians lotou o Morumbi, era a chance do título do Corinthians sair da fila depois de 20 anos, né? Se não existisse 74, não existiria 77, por exemplo, o corintiano. Assim como se não existisse 86 pro Palmeiras quando perdeu pra Inter de Limeira, não existiria 93 também. Eu tô com uma boa. Hoje tá gastando, eu tô com uma boa aqui, mas tem que pensar. Ele mandou aqui, desculpa, gente. Corinthians e Ponte, 77. Tá certo. Então vamos... dá um tempinho? Então, e aí? Essa é difícil, hein? Qual a maior final de um Campeonato Paulista? A mais impactante, assim, que gerou audiência, gerou, sabe? Eu acho que é do Corinthians. Repercussão. Eu acho que Corinthians e Ponte, pelo fato de tudo que envolvia o Corinthians naquele momento, a situação do país também, o Corinthians sempre foi um chamariz na ocasião, ditadura, tudo que envolveu aquele jogo. Eu acho que essa é de 77. Cara, você fala muito em 93 também, né? 93 se fala muito em virtude do Palmeiras, né? A escassez de títulos. Subiu a trilha, é repórter, é isso? Repórter. Então bora lá, daqui a pouco é bom assunto, hein, Julião? 99. Daqui a pouco a gente volta com este assunto do Paulistão. Esse não acabou. Repórter CBN. Sexta-feira, 29 de março de 2024. O Supremo Tribunal Federal tem 5 votos a favor de ampliar a regra do foro privilegiado de autoridades na Corte. Além do relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, também votaram para alterar o atual entendimento os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. O relator Gilmar Mendes propôs que, quando se tratar de crime praticado no exercício da função, o foro privilegiado deve ser mantido mesmo após a autoridade deixar o cargo. Isso valeria para casos como renúncia, não reeleição e cassação. O entendimento é distinto do que foi decidido pelo STF em 2018. O governo federal deve anunciar até domingo um aumento de 4,5% no preço dos medicamentos. O reajuste é uma projeção da indústria farmacêutica que equivale à inflação acumulada no período de 12 meses. A lei prevê que o comunicado seja feito até o final de março para começar a valer a partir de abril em cerca de 10 mil remédios. De acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácia e Drogarias, a elevação do preço final é necessária para repor os custos da indústria. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, autorizou uma nova rodada de negociações de um cessar-fogo na faixa de Gaza. As conversas vão acontecer no Catar e no Egito. A informação foi divulgada pelo gabinete no Premier após uma reunião entre ele e representantes israelenses de inteligência e segurança. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Estradas. Oferecimento vem para Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h35. Mário Quintino, sexta-feira de feriado. Como estão aí as ruas e avenidas de Campinas e as estradas também? E na volta, Marinho, eu vou perguntar para você qual foi o paulistão da sua vida. Boa tarde. Fala, Carlão. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu vou responder então essa última pergunta. Boa. Primeiro, o Paulista de 2012, que eu estava lá no Morumbi, Guarani. Justamente contra o nosso Bugre, Marinho? Poxa, exatamente, não, exatamente. O 3-0 ainda. Ganso jogou muito nesse dia, o maestro Ganso. Que o Pio tá pertinho, né? Quer dizer, não tão perto, né? Que não é tão perto assim o Morumbi, mas foi a primeira vez que eu fui lá também no estádio, então foi uma experiência que marcou bastante. Sim, tá certo, Marinho. Vamos lá, então. Eu trago informações, Carlão, para o nosso ouvinte que segue no sistema Anguera Bandeirantes e tem boa notícia para os nossos ouvintes. A situação ainda é bastante tranquila, tanto em direção do interior quanto no sentido da capital. Por enquanto, não tem ponto de parada, a movimentação um pouco maior nas praças de pedágio, então atenção, região ali de Vinhedo, de Valinhos também, pelas duas rodovias. Vale a gente destacar que tem restrição para o tráfego de caminhões na rodovia dos Bandeirantes, do 48 até o 23, para quem vai em direção da capital, aí os caminhoneiros são desviados para a rodovia Anhanguera. Falando também de outro ponto da região, eu trago informações da Luiz de Queiroz, que tem movimentação um pouco maior para quem vai chegar na rodovia Anhanguera, na região de Americana, em direção de Piracicaba. Por enquanto, segue aí sem dificuldades. A Campinas, Montemor hoje, também com situação bastante tranquila, tanto em direção de Hortolândia, quanto na chegada aqui a Campinas. Carlão. Valeu, Mário. Uma boa sexta-feira, uma boa Páscoa para você. Até a próxima. Um abraço, até mais. Seminovos Movida tem ofertas imperdíveis. Garanta seu seminovo supernovo com IPVA 2024 pago. Entrada em 12 vezes sem juros e 1 ano de garantia. Avenida Roberto Simonsen, 1408, Sorocaba. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Primeiro jogo do playoff, quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. O Vôlei Renata vai até o Poliesportivo do Riacho, na Grande Belo Horizonte, para enfrentar o Cruzeiro. Jogo no domingo, 6h30 da tarde, coincidindo com a final do Campeonato Paulista de Futebol. A segunda partida na quinta-feira, dia 4 de abril, no mesmo horário, no ginásio do Taquaral. Em caso de necessidade do terceiro jogo, acontece na terça-feira que vem, dia 9 de abril, 6h30 da tarde também, lá no Poliesportivo do Riacho, em Contagem. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Quatro horas 40 minutos é o Arena desta sexta-feira, dia 29 de março. A gente está contando aqui, né, algumas histórias sobre legal relembrar, né? Os campeonatos paulistas. Cara, sensacional. Uma história mais legal que a outra. Mas agora vamos para o Paulista de 2024. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Dá para acreditar aí num Santos campeão ou equilibrar as forças com o Palmeiras, Fábio Scheiber? É aquele clichê do futebol, né? Os dois são clássico é clássico, né? Os dois são rivais. E vice-versa. Mas o Palmeiras é notório que o Palmeiras está há muito tempo já jogando junto com o Abel Ferreira, aí, esse mesmo elenco e tudo mais, ganhando bastante títulos, inclusive. E o Santos vem de uma reconstrução agora, de uma reformulação, né? Caiu para a Série B ano passado e agora está tentando encontrar o caminho aí das vitórias nesse ano tão diferente para a torcida santista. Mas é lógico, o Santos tem muita força, o Santos já ganhou muitas vezes do Palmeiras também, só que o Palmeiras tem a favor de decidir em casa, né? O Allianz Parque, como a gente viu ontem, é um fator primordial para o Palmeiras, dá muita força, força da torcida, força de jogar no gramado que está acostumado, no próprio estádio. O Palmeiras decide em casa. Esse primeiro jogo, para mim, vai ser um ponto de desequilíbrio aí para um dos lados. Caso seja empate, fica tudo em aberto, mas vitória de um dos dois aí pode ser determinante para o resultado do título. Rafael Pio, você que em protesto disse que vai assistir o vôlei. Não, me recuso a assistir o futebol. Eu vou assistir o vôlei. Junto. Mas é isso. Olha aí. Então já entendi tudo. Segunda-feira não vai apresentar. Já entendi tudo. Eu estarei trabalhando no vôlei. Então por que, mesmo assistindo o vôlei, o que você acredita nesta final entre primeiro Santos e Palmeiras? Se fosse um jogo só, existia alguma possibilidade do Santos ser campeão. Aquela velha história de o Palmeiras não estava num bom dia, Santos com autoridade, como foi contra o Bragantino, entrou, conseguiu fazer o primeiro, segundo, aquela coisa toda. Agora, em 2 jogos, não há nenhuma possibilidade do Santos conquistar o título. O Palmeiras será o campeão paulista de 2024. E eu queria entender... Marcelo Teixeira na linha. Eu queria entender... Carilli, campeão de tudo, paulista. Nossa, aliás, eu tenho um caos com o Marcelo Teixeira, qualquer dia eu vou contar. Eu queria entender o que passa na cabeça do palmeirense, cara. Eu juro por Deus que eu queria entender. Por quê, Rafa? Vai jogar contra o Novo Horizontino, os caras ficam nervosos, cara. Não, mas o jogo é difícil. O Palmeiras sofreu muito. Vai jogar contra... Porque senão fica sem graça. Eu acho que assim, eles entraram numa bolha de vencer. Eles precisam deixar divertido. Porque se... Vamos sofrer! Porque se eles tiverem a certeza de que... Tem um que falou que fumou um maço de cigarro só no primeiro tempo. Já viu aquela história que apanha, não esquece? O Palmeiras apanhou tanto nos últimos anos. Nossa, o Palmeiras não tem história nenhuma. Década de 80 tava na fila. 2000, depois de 2003 foi difícil bastante também, mas acaba o palmeirense ele tem tanto essa coisa na cabeça de ficar nervoso que um dia Fábio Scheibe chega pra mim e fala assim: cara, tá nervoso, cara? Puxei pra lá que o Corinthians não ia jogar naquele dia, nem nada. Não, por que, Fabio? Que o vôlei Renato vai jogar hoje, cara. Eu falei, você tá de brincadeira. E aí, Julião? Não, acho que o único jeito do Santos ser campeão ou de alguém ser campeão em cima do Palmeiras é tirando o Abel Ferreira. Enquanto o Abel estiver aqui, eu sempre vou escolher o lado do Palmeiras. Mas o São Paulo ganhou recentemente. Ganhou, mas sofreu. De 5 ganha uma, né? Ganhou, mas sofreu. Então todo mundo que consegue ganhar em cima do Abel sofre. E em jogo único. Exatamente. A Libertadores eu achei um campeonato de exceção. Mas até mesmo a Libertadores, que historicamente é muito difícil você vencer num período curto, o Palmeiras foi lá e levou 2 com o Abel. Então,
Enquanto o Abel estiver no Brasil, comandando o Palmeiras, eu sempre vou escolher o Abel. Tá certo. Marco Guarizo, eu sei que a sua cabeça está em Série A2 com o Noroeste, que eliminou São Bento. No vôlei Renato também. No vôlei Renato também. Carlão de saída do Noroeste. E você mais uma opinião isenta aí desta decisão? O que acontece? Sem os nervosismos que o Pio fala. Acontece o seguinte, se o Palmeiras jogar o que jogou contra a Ponte, é campeão. Se jogar o que jogou contra o Novo Horizontino, dá Santos. Nossa. Mas são 2 jogos. Não dá. Gente, não dá, cara. É pouco provável o Palmeiras. O Santos não jogou mal contra o Palmeiras na primeira fase e não ganhou. Sim, mas jogou demais contra o Bragantino. Eu concordo com o Pio. Então, assim, eu gosto do que o Carille tá fazendo com o Santos. Tô muito mais otimista do que estava pra Série B. Também acho. Acho que o Santos, se mantiver aí esse futebol, vai levar a Série B com tranquilidade. Mas eu vejo muitas diferenças. Os elencos são muito distantes ainda. Sim. E outra, o Pio tocou no assunto 2 jogos, né, cara? De repente, na Vila Belmiro, o Santos pode até vencer. Tá. Só que vai vencer suando sangue, né? Como o Júlio disse. Pra ganhar do Palmeiras tem que, né? Por exemplo, se o Santos faz só um 2x0. Tem outro jogo, cara. Se o Santos faz um 2x0. O São Paulo recentemente. Palmeiras faz 3. Quanto o São Paulo ganhou naquele primeiro jogo? 3x1, depois 4x0 pro Palmeiras. E vocês vão falar, acabou, já não sei o quê. Igual com o Água Santa também, ano passado, ganhou o primeiro jogo 2x1. Não, mas do Água Santa, a gente tava meio que na cara que ia virar. Aquele depois dos 3x1 do São Paulo. O Santista sabe o que ele vai enfrentar. Então ele tá assim, ó. Se o Santos vencer e for campeão, a gente vai ficar grande, cara. Sim. O torcedor, né? Tipo, de comemorar. Tô falando que o Santos vai ficar grande. Lógico que não. Sempre foi. Sempre será. Isso no rebaixamento não muda. Mas o torcedor fala, se o Santos for campeão, a gente vai comemorar muito, vamos ficar grandão na parada. Se não ganhar, beleza, chegamos na final, legal, foi uma campanha boa. Pra Série B, né? Já mostramos o norte. Eu acho que pro Santos... Pergunta pra ele o que ele acha aí. E não é como um santista, né? E não é esse o problema, Júlio? Não é esse o problema de toda a responsabilidade ser do Palmeiras? Isso é um problema, também acho. Mas o Abel mostrou que sabe administrar isso. Aí que tá a chave do sucesso do Palmeiras. Marco Guarizo, 4 horas e 46 minutos e a galera participando aí. O cara tá corrigindo a gente aqui. O quê? Não, mas o Pio citou um jogo da Supercopa. O quê? Que ele falou assim, pessoal, São Paulo ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil em 2 jogos. Não, ele ganhou falando da Supercopa. Da Supercopa, que foi um jogo só. Sim. Bom, vamos então trazer mais participações dos ouvintes? Bora! Nilson Fala, Belisário. rapaziada do Arena, Paulo Vinícius de Campinas aqui. É o engraçadão? E hoje o Arena tá mais leve, hein? E além que... de mais leve, menos corrupto, já que não terá as falcatruas de leão no sarcófago. Tá? Será? E rapaziada, não gostei da enquete. Pô, nos últimos 20 anos, meus tricolor só ganhou 2 paulistas. E o de 2005 foi o ano que eu comecei a me interessar por futebol. Eu não lembro do Paulista, eu lembro sim da Libertadores, do Mundial, mas não lembro daquela final do Paulista. Então o Paulista da minha vida é o de 2021, o ano que São Paulo saiu da fila, né? Depois de 13 anos sem ganhar um título. Com o Crespo, a gente conseguiu ganhar do Palmeiras aquela final. É isso, rapaziada. Abraço. 2000, 2005, 2005. Não, ele falou dos últimos 20 anos. Dos últimos 20 anos. Pô, você não sabe fazer conta, cara? Você tá dando dinheiro no banco, cara. Pô, tá louco, velho. Tem um banco e fica... É que eu confundi com o brasileiro, que o São Paulo ganhou em 2006 também, mas o Paulista foi o Santos. Esse time de 2005, que foi montado, na verdade, pelo Cuca, Leão, né? Cuca, Não, quem ganha foi o Leão, mas quem monta a base é o Cuca. Ele traz aquele time do Goiás. O ganha a Libertadores e o Mundial. Olha que coisa, São O Paulo Cuca ele traz o time do Goiás, né? O Grafite, Danilo, Danilo. Aí ele monta uma base. Aí vem o Leão, né? Daí o Leão mandando embora depois daquela briga com o Falcão. Falcão. Aí o Autuori só conduz. Que é a torcida que conduz. É a torcida que conduz, Fábio. É o time mais popular, o tricolor. Sabia que o Fábio Chave fica bravo com isso? Não. Mas... É uma razão ele, né? Bravo, não, ele tem razão. Mas acho que mudou um pouco do perfil da torcida de São Paulo. Mas não é mais popular. Não é mais popular. É? Eu acho que hoje é mais. Hoje é mais. Em relação a ele mesmo. Mas não é o mais. Ou mais não é. Não. Aí é o Flamengo, né? O Timão também. E o Corinthians. O Corinthians. Carlão e eu que Eu acho temos... o Corinthians mais popular que o Flamengo. Sim. Eu não. Eu acho o Flamengo mais. Mais popular? Eu acho. Pô, você pega esses ricaços da televisão e tu torce pro Corinthians, pô. Luciano Huck, essa turma aí.
Luan Santana tava ontem no Allianz Parque. Mas tava porque a irmã dele namora o Veiga. Mas o Luan Santana é Corinthians? Namorava, tá voltando agora. Tem que saber das fofocas em dia agora, isso. Eu não tô. Você que fica com essa parte. Pô, cara. Eu o acho Luan que Santana é Corinthians. O Luan Santana é Corinthians. Mas é que o Rafael Veiga voltou cunhado a namorar dele. com a irmã dele. Mas não justifica. Ele fica criticando Big Brother, as coisas que ele sabe. Mas é que na transmissão ontem eles falaram. Não, mas não justifica. E só por causa do cunhado? Para! Isso é verdade. Cunhado, amor clubista, foi a parte, né? Mas a Kate Alves era São Paulina. A Kate Alves era a irmã da Kay. Das gêmeas. As gêmeas do vôlei. Certo. A Conheço. A Kate era São Paulina. Ela namora o Fabinho do Palmeiras, agora ela é palmeirense. Mas a Kate não sabe nem o que é bola de futebol, cara. Só de vôlei. A Kay? Tá aqui é o Big Brother, Rames, né? É a namorada do Rames Rodrigues. É? Vocês sabiam? Essa é louco. Agora eu entendi por que ele não quis ir embora do Brasil. E o Piquerez lateral com a Rafaela, irmã do Neymar. Olha aí, Ok. Piquerez tem um currículo bom também. E o Fábio Scheibe, qual atleta? Pra responder uma equação de segundo grau, ninguém sabe. Pra falar da namorada de não sei quem. Currículo bom, cara. O Piquerez, ele é... bonitão, né? Não, então, mas ele tem um currículo, um jogador... Pegou várias gatinhas, cara. Ei, Fábio Scheibe, você é uma figura, hein? É só Eliel não tá, ele se solta, ele fica tudo lá, soltinho. Ele é bravo, cara. Parece arroz de mãe, né? O Eliel é bravo. Ele é bravo. Eliel é bravo? Notícia do Globo Esporte, site que Júlio Nascimento conhece muito bem. Abel elogia Diego Pituca antes de Santos e Palmeiras e Carille brinca. Não vai levar, não. E o Pituca é bom mesmo. É bom. Se quiser, leva antes da final. Ribeirão. Cara, mas Aníbal Moreno, não tive a oportunidade de ver no estádio ainda. Fábio Scheibe já viu, mas... Convidei muitas vezes pra ir, jornalisticamente. Era só passar lá em Itu pra depois ir pra São Paulo e ficou um pouquinho longe, mas ainda vou aceitar o convite. O Guarizo aqui, partida você vai ver amanhã, cara. Mas é lógico, é óbvio, o cara já te dá o ingresso. Ele te leva pra São Paulo, você acha que ele ainda tem que vir pra Campinas te buscar? Tá de brincadeira, Guarizo. Hein, amanhã qual final você vai ver? Tem 3 opções pra você. Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu. Esse é desigual, hein? Cruzeiro e Atlético, jogão clássico em Minas Gerais às 4h30 da tarde. Não tem discussão, né? Ou Grêmio e Juventude também, 4h30 da tarde. Eu vou assistir Noroeste e Portuguesa Santista às 3h10 da tarde. Se o Cruzeiro vencer, são os 3 primeiros clássicos na Arena do Galo, né? com vitórias do Cruzeiro. Nossa, cara, sensacional isso. E agora o problema não é morrer, eu estive no último, hein? O atleticano quer morrer com isso. Imagina aqui em Campinas isso. Você tava lá por causa da Supercopa, né? O problema não é mais o Filipão. Gabriel Milito vai estrear amanhã. E já tirou a Scarpa do time. Tirou? Deve tirar. Nossa. Tá mal, Fábio. Tá mal o Scarpa parece que depois saiu do Palmeiras, foi pra Inglaterra. Mas vamos falar a verdade, o Scarpa eu acho ele é um bom jogador, um jogador tático, mas pra protagonismo não, né? Mas melhor do Brasileirão. Não, sim, mas é um jogador assim, ele é muito mais um jogador de conjunto do que... Por exemplo, o Rafael Veiga no Palmeiras, ele é mais um protagonista. Ele no Flu, ele era o cara, né? Mas o Palmeiras depois demorou muito tempo pra ele jogar esse futebol. Tanto é que foi reserva muito tempo no Palmeiras. Mas eu acho achar isso. Acho ele um baita jogador. Mas eu acho que o problema do Scarpa é a intensidade, né? Que às vezes ele não entrega essa intensidade, cobra o futebol brasileiro. Mas é um baita jogador. A reta final dele, antes de ir pra Inglaterra, ele tava voando. Todo jogo era gol. Foi o melhor do Brasileirão. Foi eleito melhor do Só que eu não vejo assim, ele como... quem que é o craque do tal? É o Gustavo Scarpa. Cara, né? Isso, não. Eu acho ele um baita jogador, mas um jogador muito mais de conjunto do que um protagonista. E tá mal no Atlético. Já que você falou de finais, qual a chance do Nova Iguaçu contra o Flamengo? Não, essa é 0. Essa é desigual. Essa aí pode passar o capítulo. O Grêmio e Juventude, o Grêmio tentando o Hepta. São 2 jogos também? 2 jogos. É impossível. Rio Grande do Sul, o Grêmio tentando o Hepta campeonato, fato que não acontece desde 1960 e pouco. Contra o Ju, né? Contra o Juventude, que tem Roger Machado. O encontro de Renato Gaúcho e Roger Machado. Isso é legal de ver também. Com o Nenê ainda participando, né? Você conhece o pai do seu Nenê? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Edu Edu do táxi. Grande Edu, Fumagari do Parque Bravo. Essa vem do chefe. Cara, foi um prazer estar com vocês aqui, mas eu tô indo embora. Agora eu entendi, velho. Muito bom, mano. É o chefe, né? O chefe, você tá maluco, bicho. Cuidado, ainda bem que é o chefe. Joga nas costas dele. Que horror.
Fábio, você é um cara legal, velho. Cara. Eu gosto, você às vezes sai da casinha um pouco, mas eu gosto de você, cara. Mas sempre que a gente não vê na casinha. Você precisa. Eu falo pra você fora do ar, mas eu falo agora. Você precisa vir mais. A sua participação aqui é boa. É verdade. Compra apartamento aqui lá na. Pô. Você tá vendo mesmo? Só mora lá. 5 pau, aluguel. Abrilhanta o programa. Só cuidado ao falar do Rio de Janeiro, dos cariocas, tá? Mas isso é tranquilo. 4 horas e 50. Tem mais participação, Guarizo? Porque aí, se não tiver, a gente já vai pro sarcófago. Tem um faturamento. Vai, pode. Eduardo de Souza, sempre ouve o programa pelo rádio, mas hoje, né, que tá no feriado, assistiu a gente no YouTube. Coitado. E disse mesmo, ouvir é melhor do que ver. Mas não tenha dúvida. Grande, Eduardo. Deixa eu ver o Iranildo Guerra. Fale por você. Não. Aqui tem polêmica. Essa eu vou ler ou a gente vai pro intervalo? Lê, a gente faz uma resenha no intervalo pra definir o que nós final vamos de falar 99, o Corinthians ganhou na bola. Ok, agora na pancada não ganhou, não. Da embaixadinha do Edilson. Ganhou Não. sim. Sei não, hein? Ganhou nas duas. Goleiro Renato pulando lá embaixo. Não. Na pancada não ganhou, não. Os caras não acertaram uma bicuda, tentaram pôr na minha rua, isso aí é vergonha. Rock Júnior. 4 horas e 55 minutos, o intervalo, e na volta a gente vem com o sarcófago. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. O valor de um SUV se mede pela qualidade, tecnologia e principalmente pela potência de seu motor. Um novo Tiggo 5X Sport. Muito mais potência com o menor preço da categoria, sem abrir mão de nada. O melhor SUV é aquele que cabe no seu bolso. E melhor ainda, se for de uma marca que você conhece e confia. Caoa Sherry. Saiba mais em caoasherry.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. Já pode marcar na agenda o dia 31 de agosto, pois está confirmada a 18ª Feijoada do Giovanetti. Garanta sua presença no evento mais esperado da região. É a sua oportunidade de apoiar instituições beneficentes enquanto aproveita nosso delicioso Open Food e Open Bar. Para mais informações sobre o ingresso, siga nossas redes sociais, @giovanetti.campinas. Historicamente, o melhor. Beba com moderação. Arena CBN. Quatro horas e 57 minutos. Solta essa música sensacional de Fábio Júnior. Essa é a música? Não. Fábio Júnior. Agora eu quero só você. O baixão, hein, cantando, hein? Ex de Glória Pires. Gosta de Fábio Júnior? Gosto muito, e sei muitas músicas. Vou no show dele amanhã. Jura? Louco, muito bom. Sensacional. Essa música é linda. Tem uma música que tem a música do Fábio Júnior, Felicidade. Às vezes eu choro quando eu tô mais emotivo, assim, eu vendo ela. É isso aí, cara. E aquela música Pai, você consegue chegar até a primeira frase? Essa eu não consigo. Essa não dá, não. Tem aquela também, o que que há? O que é que é? Bonita tá também. se Nossa. Aquela quando gira o mundo e alguém Olha aí. chega ao fundo de Grande Fábio Júnior. Ô, Pio, não tem ingresso a mais lá, não? Eu sonhei com o Fábio Júnior como Vamos fazer o seguinte, então? Como sogro? Vamos falar o ano, né? Que ano que foi essa? Que ano que foi? Dá um Ponte Preta. Tá cantando? Fábio Júnior. Não tem escalação. É o ano de lançamento, né? A escalação depois, pô. Vou dar uma dica pra vocês. Dica. Eu vou dar uma dica pra vocês. Contra quem? Foi a Ponte Preta. Opa! Foi a Ponte Preta. Pelo adversário, acho que vocês vão começar a fazer um Paraguaçuense. Já sei. Tem ideia. Década de 90. 97. Vou dar uma dica. O goleiro da Ponte era Fabiano. 97. 95.
Não, é bem antes. Fábio Scheib 97. O lançamento dessa eu acho que é música. 95. Não, década Fabiano de 95. 80. Mas que o Fábio... Mas essa música é do Fábio Júnior, não? A primeira versão é de Vinícius Cantuária. É o ano do Fábio Júnior. Fábio Quando Júnior. o Fábio Júnior lançou a música, é 97. Vai, você. 96, então, pra dar uma cercada. Deu uma cercada? É. Não, mas a ponte não tava na... Ah, seria 2, né? Errei. Então vamos ao vídeo do jogo enviado por William Cabelo. Aí na volta a gente decifra este segredo. Em menos de um minuto, o time de Campinas leva o primeiro susto. Fialho agradece o presente e obriga o goleiro Fabiano a fazer boa defesa. Mas foi só. Os jogadores da Ponte trocam passes, fazem lançamentos e dominam a partida. É um novo time. O ponta Celinho faz o primeiro de falta. Logo depois, ele acerta o travessão. E o que poderia ser só alegria se transforma em tristeza. Machucado, Celinho abandona a partida. Totti entra e não decepciona. Depois da troca de passos com Tony, ele toca para Edmilson, que limpa a jogada e chuta no ângulo. 2-0. O paraguaçuense abatido tenta diminuir de falta com Paulo Afonso. Mas a superioridade do time da casa é grande e o golpe de misericórdia vem com Ezequiel, um leão em campo. Ele cruza para Tony, que se antecipa ao goleiro e chuta para o gol vazio. 3-0, resultado final. 5 horas e ponto, Fábio Scheib. Tony é 98. Tony é 98? Não, eu vou falar. Quem ganhou foi Fábio Scheib 97. Então eu também. Você ganhou? Então parabéns. Você disse 97. Vamos para a escalação. Dá tempo, pastorzinho? Vamos lá, então. A Ponte Preta de Fabiano, Jorge Luiz, Marcos Vinícius, Valmir e Alex, depois Ademir. Ezequiel, Fabinho soldado aí do Corinthians. Celinho, depois Totti e Glauco. Tony e Edmilson, depois Dionísio, técnico falecido Norberto Lopes, dia 29 de março de 97. Fechado. Que era paraguaçuense também. Que história. 5. Vai, então vamos lá, pra fechar. Vai. Seu microfone tá fechado. Como é que tá, pastorzinho? Dá tempo? Vamos lá de palpite? Então vai. Não, vamos palpite do Paulistão primeiro. Vai, Paulistão, dá tempo, cara. Ô, Scheib, seu microfone está fechado. Empate, o Fábio falou empate pelo jogo. Empate o primeiro jogo, traduzindo o Fábio Scheib. Vai. Empate também. Vai. Tudo mureteira. O Palmeiras vence. Palmeiras vence? Fala aqui, Fábio Scheib, no microfone. Vai, abriu aí, ó. Abriu? O meu abriu também? Abriu, tá aberto. Epa! O Série A2 então agora? vai, bora de Série A2. Juventus? Juventus pega o Galo Clube, ganha na Javari e o Noroeste perde em casa pro Galo Clube, pro Português Santista. Vai, Júlio. Noroeste e Juventus. Não, Noroeste... E Velo. Não, Noroeste e Santista. Não, ele tá falando dos dois vencedores. Os dois finalistas. Então vamos lá. Noroeste e Juventus, meu palpite. Noroeste e Juventus. Vai. Santista e Juventus. Noroeste e Juventus. Tá certo, então. Fechado nosso Arena, 5 horas e 2 minutos. Tchau. Valeu, galera. Essa bagunça organizada. A gente volta a segunda. Tchau, gente. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br